A gente tem que entender a importância de tratar desse tema coronavírus, além de saúde e economia. O que a gente tem visto é que esse tema está sendo tratado apenas sobre esses dois aspectos, como que se alguém que defendesse um lado fosse do bem e do outro lado fosse do mal. Para nós, é importante tratar esse conceito na vida de forma integral. Por isso que o nosso comitê criado tem sociólogos, psicólogos, médicos, estatísticos, economistas, médicos do setor público e do setor privado. O nosso comitê de enfrentamento cuida do problema do Covid na nossa cidade de forma integral. Por isso, o primeiro período de isolamento social decretado pelo governador João Dória foi muito importante para todas as cidades do estado de São Paulo. Foi o tempo que a cidade teve para se preparar. Os médicos puderam se preparar, nós ampliamos a nossa estrutura de atendimento nos prédios públicos que já existiam. Nós aqui somos contra o investimento em hospitais de campanha que usam o dinheiro público do município e quando acaba a pandemia, e ela vai acabar, levam esse recurso para fora da cidade, não deixando um bom legado. Então nós fizemos esses investimentos, mudamos os protocolos, compramos respiradores ao preço de tabela de R$50 mil, já recebemos, estão em utilização. Temos 3,8 leitos de UTI por cada 10 mil habitantes. E fomos a primeira cidade que fez uma testagem estatística, isso já lá atrás, no dia 18 de abril, mostrando que 3% da população já tinha tido contato com o vírus. É isso que nos levou, junto com o nosso comitê de enfrentamento, a optar pelo que nós chamamos de isolamento seletivo. A ampliação das atividades, podendo unir aquelas atividades essenciais às atividades de comércio, serviços, com muito cuidado, regras rígidas. Nós tínhamos aqui, por exemplo, uma licença provisória de 15 dias que o comerciante devia tirar de forma eletrônica. Ela poderia ou não ser renovada de acordo com o resultado. São José, por exemplo, nesse momento tem 19 óbitos, uma taxa de 27 óbitos por milhão de habitantes, o que nos coloca na metade do índice do Brasil, 20 vezes menos do que a Espanha. Enfim, essa é uma atitude que nós tomamos, eu como prefeito, e que cada cidade, cada região deve fazer a sua lição de casa. Nós fizemos a nossa, por isso que nós acreditamos que nós podemos sim fazer uma abertura responsável. Infelizmente, a justiça não pensa assim e por 2 vezes impediu a cidade de poder cuidar de todos, das pessoas saudáveis e daquelas pessoas que tiverem a manifestação da doença com mais gravidade e que precisarão da nossa estrutura, que está bem montada para atender aquelas pessoas. Prefeito, a gente sabe que cada cidade, cada estado tem sua realidade, tem as suas demandas, mas também gostaria de saber, caso vocês consigam a reabertura, a retomada da economia na cidade aqui do interior de São Paulo, vocês também estão abertos para também adotar medidas mais rígidas caso essa reabertura não funcione. Vocês também têm essa humildade de retomar uma medida um pouco mais drástica, caso essa ideia, caso a justiça permita vocês reabrirem? Sem dúvida. Quando nós anunciamos o isolamento seletivo, já deixamos claros que as atitudes e operações têm 15 dias, um alvará provisório para cada comerciante. Importante também dizer que, num primeiro momento, os comércios, serviços que passarão a estarem abertos, eu, por exemplo, tenho uma história de comerciante, toda a minha vida fui comerciante, sei que o resultado econômico disso nem vai ser aquele que se espera, mas o mais importante é que as pessoas possam começar, eu vi agora há pouco, inclusive, a reportagem aqui da CNN, mostrando que as pessoas vão ter que aprender a conviver com essa doença. E seria um momento importante, com responsabilidade, para se dar, sim, um passo para frente e, caso fosse necessário, a sociedade iria entender que teria que ser feito um passo para trás. Nós não acreditamos em tutelar a população de São José dos Campos. O que a gente quer é que cada um possa fazer a sua escolha e, claro, também não negamos a gravidade da doença. Uma doença gravíssima que uma pequena parte, claro, da população pode ter um desdobramento muito grave, vai precisar de leitos de UTI, leitos de enfermaria, e o município tem que estar preparado para acolhê-los. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que cada pessoa pode fazer a sua escolha, preservando, claro, idosos, portadores de comorbidades, cada um fazendo a sua parte. O município se preparou, está preparado para atender as pessoas que precisarem e, caso for necessário, a humildade suficiente para dar um passo para trás e conversar mais uma vez com a sociedade da importância de cuidar de todos.
Molica tem uma pergunta para o senhor. Prefeito, aqui Fernando Molica, do Rio de Janeiro. São José dos Campos fica numa região com várias cidades, é uma região muito povoada, né, aí ao longo da Via Dutra. No caso de uma reabertura da cidade, do comércio, enfim, não haveria o risco de pessoas de outras cidades próximas, que estão com o comércio fechado, de irem até São José dos Campos, e aí você criaria uma possibilidade de contaminação entre cidades? Isso não é possível, prefeito? Olha, sem dúvida, todas as cidades do entorno já utilizam naturalmente os comércios e os serviços de São José dos Campos. A nossa estrutura de atendimento hospitalar, inclusive, é feita em São José dos Campos. O governo do estado tem o Hospital Regional, a Santa Casa, e o município de São José, o Hospital Municipal. Portanto, nós já somos referências para esse tipo de atividade. O que a gente espera é que todos possam cumprir o seu papel. Aquele morador da cidade de Jacareí ou da cidade de Caçapava, que é vizinha aqui, venha a São José, tome os cuidados necessários. Os nossos comerciantes teriam controles rígidos para a reabertura, né? Inclusive, tínhamos preparado e capacitado uma fiscalização online dos estabelecimentos para ampliar a fiscalização e, claro, se constatasse alguma irregularidade, o nosso fiscal fisicamente fosse visitar aquele estabelecimento. Portanto, é natural que nós continuemos convivendo com essa doença por muitos e muitos meses. Nós nunca conseguiremos dar o passo seguinte se nós entendermos que todos têm que estar contaminados e nenhuma cidade vai poder, então, abrir o comércio ou abrir o seu serviço antes disso. O que nós acreditamos é que as pessoas já estão, inclusive, fazendo a sua parte, se cuidando, mantendo o distanciamento, usando máscara. Aqui em São José, por exemplo, nós distribuímos 100 mil máscaras para as pessoas, principalmente no transporte público, e a gente sempre leva em consideração a característica local, claro, e regional. Uma viagem aqui de transporte público em São José dos Campos, por exemplo, dura em média 30, 40 minutos. Na cidade de São Paulo, a realidade é diferente. Se eu fosse prefeito de São Paulo, com certeza, talvez eu estivesse pensando em tomar atitudes mais rígidas até do que as atuais. Prefeito Felício Ramute, prefeito de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Prefeito, eu só peço uma gentileza, porque vários analistas querem participar da nossa conversa. Se o senhor puder dar respostas um pouco mais curtas, assim todos participem, o senhor consegue trazer mais esclarecimentos para que acompanhem aqui a nossa programação. Bem, prefeito, o próximo a fazer uma pergunta é o nosso analista Yuri Pita. Por favor, Yuri. Obrigado, Carol. Boa tarde, prefeito. Obrigado por estar conosco. Eu vi o senhor usar o termo isolamento seletivo. Minha curiosidade é, esse termo isolamento seletivo é a mesma coisa do que o termo isolamento vertical que o presidente Jair Bolsonaro tem dito? Olha, eu não conheço a definição técnica do isolamento vertical do presidente Bolsonaro. Até porque uma das minhas críticas é que ele fala muito, mas do ponto de vista oficial ele faz pouco, né? Ele não determina, não tem uma coordenação dentro do país, o que dificulta, inclusive, a atuação de todos os prefeitos. Mas eu sei que o nosso isolamento prevê que mais atividades se somem àquelas que a gente já considera atividades essenciais. Eu não acredito que uma pequena loja de 2 ou 3 funcionários que tenha, por exemplo, seu proprietário como missão de vida oferecer o seu produto para a população possa ser um foco de contaminação maior do que os supermercados ou que os bancos que hoje estão abertos. Obrigada aí pela resposta um pouco mais breve. A gente segue então essa nossa conversa agora com a pergunta do Guilherme Fiuza, por favor. Prefeito, tudo bem? Prefeito, a pergunta seria a seguinte, a população de São José, como ela reage às diretrizes que o senhor tem procurado implantar, quer dizer, esse isolamento seletivo, né? Essa perspectiva de uma participação da população, portanto, com mais responsabilidade, né? Porque são mais situações em que você precisa saber como se comportar, diferentemente de ficar em casa, né? Se vocês têm algum levantamento ou de pesquisas de opinião ou de sondagem direta sobre o que a população acha dessa diretriz. Olha, inicialmente, quando nós apresentamos o isolamento seletivo, a população era a favor de se manter o isolamento social. As minhas atitudes devem ser baseadas naquilo que a nossa equipe entende que é o melhor para a sociedade. Eu lembro até, quero aproveitar uma frase de Steve Jobs, que eu lembro que ele disse que se ele fosse perguntar para a sociedade o que ela queria para fazer um telefone, ele nunca teria feito o iPhone. Então, o nosso comitê entendeu que isso era importante, implementou o isolamento seletivo, ou a tentativa de implementar, e hoje, no segundo momento, ao avaliar
a opinião da população, essa situação se mudou, né? Então, hoje, a população apoia, sim, essa flexibilização responsável. A cidade de São José tem características distintas. E o que eu defendo é que cada cidade, cada região, aqui no estado de São Paulo, possa entender a sua realidade e poder tomar atitudes de acordo com a realidade local. Prefeito, agora o nosso analista Adriano Adjuto tem um questionamento para o senhor. Prefeito, boa tarde. A minha dúvida é, na verdade, eu gostaria que o senhor esclarecesse como estão as contas hoje de São José dos Campos e gostaria de saber se o senhor recebeu um ofício do governo federal, especificamente da Secretaria de Governo, em que fala que aqueles municípios que entraram na justiça depois de 20 de março contra a União não vão poder receber os recursos do pacote de ajuda a estados e municípios. Como o senhor viu esse lembrete, já que isso foi aprovado até mesmo pelo Congresso? Olha, aqui em São José nós não tínhamos esse problema em relação a essa comunicação do governo federal. A situação, do ponto de vista de arrecadação da cidade, é grave, assim como em muitos municípios. Nesse primeiro mês foram aproximadamente 50 milhões de reais de perda de arrecadação. O que nós temos que fazer é a lição de casa, né? Apertar a torneirinha, gastar aquilo apenas naquilo que é essencial, fazer as contas. Claro, essa ajuda de 80 milhões aprovada pelo Congresso, temos aqui um deputado, nosso deputado Eduardo Cury, é muito importante para repor parte das perdas que acontecerão ao longo dos próximos meses. Nós vamos continuar cuidando de cada centavo de recurso público aplicado, não só na questão do coronavírus, mas em toda a cidade, para que a gente possa terminar o ano nas condições que nós sempre fizemos ao longo desses 3 anos, com as contas rigorosamente em dia. Raquel Landim. Raquel. Prefeito, o governador João Dória chegou a pensar e fazer uma flexibilização por região, chegou a externar esse plano, acabou voltando atrás e estendendo a quarentena em todo o estado até o dia 31 de maio. Como é que está a sua interlocução com ele e o senhor discorda do governador João Dória? Olha, no ponto da extensão do isolamento social para a nossa cidade, para a nossa região, eu discordo e tive a oportunidade de falar com ele pessoalmente. O que a gente tem que entender também é que a gente não pode, ao discordar pontualmente de uma ação, achar que o prefeito está brigando com o governador. Muito pelo contrário, eu faço parte, inclusive, do comitê municipalista criado pelo governador João Dória para criar as diretrizes da flexibilização do Plano São Paulo, que irá acontecer a partir do dia 31, a partir do mês que vem, caso os números estejam adequados. Nós estamos ajudando a construir, eu espero que esse Plano São Paulo leve em consideração as características específicas de cada cidade. Se me permitir, vou dizer até um ponto. O isolamento, o índice de isolamento que é divulgado em toda a imprensa e que o governador João Dória contratou de grandes empresas de telefonia. O estado de São Paulo hoje tem 74% da economia, dados do próprio governo do estado, liberadas, ou seja, funcionando mesmo com isolamento social. Uma cidade industrializada como São José nunca atingirá índices de isolamento por esse critério, como São Sebastião, uma cidade de praia, por exemplo. Então, até mesmo nos dados, os números, eles têm que ser avaliados muito além do número frio. Ele tem que entender a realidade de cada cidade, de cada local. Nós nunca poderemos, esse é um exemplo. Um outro exemplo é o índice de ocupação de leitos. Quando a gente avalia, temos que avaliar os leitos públicos e os leitos privados. São José e região tem, por exemplo, 60% da população que utiliza leitos públicos, o serviço público de saúde, 40% o serviço privado. Uma realidade diferente de outras regiões do estado de São Paulo e, com certeza, muito diferente de todo o Brasil. Bem, prefeito, o senhor fala em diálogo com o governo estadual. Também há esse diálogo com o governo federal? E aproveitando também nesse sentido, como o senhor avalia a saída do ministro Nelson Teich, já que é uma das principais notícias desse fim de semana? Olha, uma falta de coordenação, desde os primeiros dias. Primeiro, uma coordenação efetiva do ministro Mandetta, um craque, na área também agora, após a passagem no Ministério, na sequência a troca de ministro e a falta de um discurso único. Mesmo com a coordenação firme do Mandetta, um discurso distinto do presidente da República e do seu ministro. Isso não pode, não deve acontecer, isso traz mais insegurança para governadores e para prefeitos, e para cada cidadão. Agora, com uma passagem relâmpago do ministro, que profissionalmente é reconhecido
como um grande médico, um grande gestor da rede privada que administra, mas não teve sequer tempo suficiente para poder implementar suas ideias à frente do Ministério. Agora vamos começar tudo de novo, esperar que nós tenhamos alguém com características independentes e que possam levar ao presidente da República, tecnicamente, aquilo que é melhor para nossas cidades, para os nossos estados e para o nosso país. Raquel Landim. Prefeito, em outros países do mundo que já estão mais avançados da pandemia do que nós aqui no Brasil, a discussão sobre abertura, as medidas efetivas de abertura só começam quando a curva de novos casos está descendente. O senhor não acha que no caso do Brasil, e mesmo quando a gente olha regionalmente, em que a curva está ainda muito ascendente, não tem ainda sinais de redução nessa curva, toda essa discussão que o senhor está propondo é um pouco prematura? Vamos lá. Primeiro, comparando os casos dos demais países, principalmente os outros países da Europa. A situação do Brasil é muito diferente. 10 vezes menos óbitos, por exemplo, do que a Espanha ou do que a Itália. A situação do país é completamente diversa. Não se sabe ainda tecnicamente por que o impacto no número de óbitos, mesmo considerando-se a primeira morte de cada país e se comparando esses números, é tão diferente para o Brasil. Tem gente que acredita na questão do calor, vacinação BCG, os países, enfim, uma série de hipóteses, nenhuma delas ainda comprovadas cientificamente. Então, nós sabemos que a realidade é diferente, ainda não se comprovou por quê. A outra questão que você fala da curva de casos é um outro grande problema do nosso país. Primeiro que nós já tivemos 3 políticas diferentes de testagem. Primeiro, aquelas pessoas que tinham sintomas leves eram testados. Depois, só aqueles internados. Agora recebemos um grande número de testes aqui no governo de São Paulo. O Adolfo Lutz está preparado. Recebemos testes até doados pela iniciativa privada, no caso aqui a Embraer, 20 mil testes PCR. E nós vamos ampliar o número, na verdade, de testes. O que vai acontecer é o contrário. O número de casos confirmados no Brasil e no estado de São Paulo vai aumentar e muito, porque vai aumentar a capacidade de testagem. Agora nós estamos melhor preparados. Eu acho que a gente tem que olhar sempre o número de óbitos por milhões de habitantes. A gente não pode por milhão de habitantes. A letalidade também leva em consideração o número de casos versus o número de óbitos. Como esse dado do número de casos aqui não teve uma política única para todo o país, vai levar as pessoas a entenderem de forma errada os números que nós estamos recebendo. Ainda assim, nós estamos acompanhando e fica claro que a curva do Brasil, o crescimento da doença no Brasil, não acontece em progressão geométrica. Sim, a cada dia cresce e o achatamento da curva está sendo suficiente para que a rede privada e a rede pública possa atender os casos. Isso em algumas regiões do país. Outras regiões, o colapso é iminente, como a gente viu no Amazonas e até mesmo na cidade de São Paulo, que está passando uma situação muito difícil. A região metropolitana e a cidade de São Paulo estão quase nos limites máximos de capacidade de atendimento. A gente conversou agora com o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute. Prefeito, muito obrigado.